Vamos abrir a Bíblia. Olha, eu tenho dito aos irmãos, e vou aproveitar para repetir mais uma vez. Esses dias, a Umadit fez um trabalho aqui no Templo Sede para quem desejava, os jovens pregadores e líderes, né? E tiveram uma palestra na sexta-feira e no sábado me deram uma tarefa de estar com eles aqui. Contaram algumas poucas experiências, das poucas que a gente tem. E eu disse a eles, e depois quando eu saí, um deles até me interpelou e disse: pastor, aquilo que o senhor falou é verdade mesmo? Eu disse que todas as vezes que a gente vem para o púlpito para pregar, os joelhos ainda batem palmas. É uma responsabilidade, é um tremor. E eu digo isso diante de Deus aos irmãos. Eu ainda penso que a gente tem que ter responsabilidade quando pega o microfone, para ter aquela consciência de ir para casa, se o povo gostou, não gostou, mas que Deus falou no meio do seu povo. Porque a única maneira que Deus tem de falar com a sua igreja é usando pessoas. E a gente entende que chega uma hora que você é boca de Deus. E não só eu. Olha quantas mensagens ouvimos hoje aqui, tanto pregada, como lida, como cantada. A voz de Deus já ecoou dentro desta casa aqui hoje. Então, mais uma vez, eu me preparei. Eu já disse ao Espírito Santo que eu nunca mais ia falar isso. Mas não estou falando para murmurar não, viu? E preparei uma mensagem e vim descansado. Disse, bom, vai ser por aqui hoje. Aí eu sento aqui, ele vem no ouvido e fala assim, não é isso aí. Não é esta aí. E eu tenho uma Bíblia bem velha, que eu até tirei ela daqui, porque chega a ser até feio, né? Tem hora que eu vejo uns obreiros com as Bíblias caindo nos pedaços, irmão. Camarada com um carro novo, terno bonito, e as Bíblias tudo com a capa, tudo arrebentada. E eu fico olhando aquilo e disse, meu Deus do céu. Às vezes tem uma carteira nova no bolso, um relógio bom no pulso, mas a Bíblia tudo rasgada, a capa arrebentada. Eu falei, mas eu estou sendo um exemplo, né? Eu estou seguindo a mesma coisa. Já catei as que tinha aqui e levei embora. Mas essas Bíblias velhas é interessante, porque você pensa em algo assim, quando Deus sopra os seus ouvidos, e você já faz só assim com a mão, você já vai lá onde está lá, né? Mas aí eu estou com uma hoje aqui que nem risco tem ainda. E aí eu tive que buscar, Senhor, onde é aqui? Ele disse, aqui, meu filho. Então eu vou repetir uma palavra que por certo os senhores já ouviram há algum tempo, mas Deus não fala para os ausentes. Deus fala para quem está presente. E uma coisa que tem impactado a minha alma nesses últimos dias, principalmente desde a Ebom para cá, durante a Ebom e de lá para cá, que eu tenho percebido que Deus está tendo um cuidado de curar a gente, de sarar a gente, para a gente não ser crentes doentes, não digo físico, espirituais, para amanhã ou depois a gente não achar ruim, né? Quando a gente for corrigido pela palavra, ou quando a gente receber um conselho, ou quando a gente receber uma repreensão, ou um elogio, para a gente não se estragar. Então eu penso que Deus resolveu colocar as coisas no lugar, por causa de todos os hinos que ouvimos esta noite aqui. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que Ele vai levar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. E nós temos essa responsabilidade, eu e os meus companheiros, de colocar vocês todos nos ombros e carregá-los juntos. E isso pesa nas costas da gente. Mas eu vou repetir uma palavra por obediência a Deus, certo de que Ele, esta noite, vai falar ao coração de alguém que Ele trouxe a este culto. Está em Mateus capítulo 17, a partir do verso de número 24.
E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas e disseram: o vosso mestre não paga as didraqumas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, olha o cuidado de Jesus, hein? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém. Vamos entender estas palavras de Jesus. Jesus está em Cafarnaum, entra na cidade e vai a uma casa, e está pregando o seu evangelho e anunciando o reino. O Pedro vai para a cidade, por certo com alguns discípulos, e o seu caminhar no meio da multidão, de repente ele é interpelado. Nesse tempo, os cobradores de impostos não são como os de hoje, aonde você tem a Receita Federal e você recolhe os impostos do que ganha, ou do que vende, ou do que produz. Se não fizer, pode ser atacado por eles, né? Mas para os que fazem, então você se antecipa e paga. Nesse tempo aqui não. Os cobradores de impostos, me lembro que estudamos sobre Zaqueu num tempo não muito distante. Este povo andava no meio das ruas e, encontrando os estrangeiros, de acordo com a sua nacionalidade, cobrava o pedágio deles, cobrava os impostos deles, e eram altíssimos. Não vou entrar no mérito por causa do nosso tempo. Todavia, quando se aproximaram de Pedro, eles olharam para Pedro, reconheceram a sua nacionalidade. Vamos imaginar que quiseram questionar e Pedro se defendeu. Aí eles fazem uma pergunta e Pedro responde imediatamente: o seu mestre, o vosso mestre, paga os impostos? E a resposta de Pedro foi imediata: paga. Os homens foram embora, porque por certo na mente de Pedro ficou aquela ideia: olha, Jesus, sendo Jesus, tão perfeito no que faz, não vai falhar no detalhe do imposto. Nunca vi ele pagar, mas por certo ele paga. O certo é que quando Pedro tem essa dúvida na cabeça, Pedro vai até onde Jesus está ensinando. E Jesus está dentro da casa pregando. Só que quando Pedro coloca o pé na soleira da porta, Jesus, que conhece tudo, que vê tudo, que contempla tudo, ele está pregando aqui e vendo o que está acontecendo com Pedro lá no meio da multidão. Quando Pedro está vindo de cabeça baixa e coloca o pé na soleira da porta, Jesus para de pregar e disse: Pedro, o que parece para você? Qual é a resposta? De quem que se cobra os impostos? Dos estrangeiros ou dos filhos? Dos estrangeiros. Disse: mas então nós somos filhos. Descansa o seu coração. Olha, a gente poderia abrir um parênteses aqui longe, né? Você já pensou isso? Jesus está pregando aqui, o Pedro está sendo interpelado no meio da multidão e Jesus sabe o que está acontecendo com ele. Você não tem ideia do que Jesus, na sua onipresença e onisciência, conhece, sabe e se manifesta para nos socorrer e ajudar. Oh, aleluia! Tantas coisas boas como ruins. Então você faz alguma coisa ruim dentro do quarto, fecha a porta, seja onde for, mas não se esqueça que os olhos dele não têm limitação, ele viu, ele sabe.
como também as coisas boas e o sofrimento, você não tem ideia, mas Ele sabe também de todas as agruras que a gente passa. Quando a gente vai dobrar os joelhos para falar com Ele, é como se Ele já dissesse: filho, só diga para aumentar a sua fé, mas eu já sei o que é que está se passando. Aí quando Pedro disse: olha, é dos estrangeiros, ele disse: então nós não precisamos pagar imposto, mas faz o seguinte, para que não se escandalizem, e eu gosto dessa palavra, porque isso aqui é fundamental para a vida cristã. A gente acha que a gente pode viver do jeito que quer, fazer o que quer e aonde quer, mas, como eu disse, sempre digo àqueles que estão comigo, tem muita coisa que não é crime, mas não é moral. Tem muita coisa que não é crime, mas não é ético. E a Bíblia mesmo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E não é porque todos fazem que eu, como crente, devo fazer também. Eu tenho uma vida para zelar. Jesus se preocupava tanto com isso que o Pedro chegou, ficou preocupado e disse: Pedro, pode ser que alguém escandalize. Ele nem disse, se escandalizar, ele disse: pode ser. Então faz o seguinte, pega o anzol, vai para a beira do mar, joga o anzol lá, e o primeiro peixe que subir, eu vou resolver o seu problema. Você vai abrir a boca dele, vai ter um dinheiro lá e está resolvido o problema. Vamos entender qual é a visão de Deus para o culto desta noite e por que razão Ele nos traz esta palavra ao coração. O problema de Pedro parece que seria resolvido, ou foi resolvido. Mas aqui tem um detalhe que eu quero te colocar dentro dessa história. Quando Jesus estava dizendo assim, falando com Pedro: Pedro, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe, você tem que observar alguns detalhes, porque a Bíblia é rica nisto. As lições estão até nas vírgulas. Vai ao mar, ou seja, um determinado lugar, lança uma rede, espinhel, aqui tem bastante anzol, é espinhel? Espinhel, foi isso não? Lança o anzol. Agora dos peixes que vierem, você vai abrindo a boca e vai jogando eles fora, até você achar um, pode ser que tenha, sim não? O primeiro peixe que subir. Agora, vamos entender isso. O que esse peixe fazia com uma moeda na sua boca? Por que tem uma moeda na boca do peixe? Porque todos os peixes desta espécie produzem uma moeda na boca dele. Quem descobre o cardume dele fica rico. Sim ou não? Não. Quem é que está fazendo uma moeda lá? Fosse hoje, uma moeda de R$1 com o seu valor de R$1, mas é uma linda moeda, e ela muito lisa, corria o risco, e até corre risco às vezes até de uma criança engolir ela. Nesse tempo as moedas eram feitas artesanalmente. Sabe aquela expressão vale quanto pesa? É porque as moedas não tinha fábrica de moedas. Elas eram feitas artesanalmente, de bronze, de prata ou de ouro. E dependendo do peso era o valor que a moeda tinha. Feita artesanalmente. Eu quero acreditar que o Deus, e aqui eu quero ser um profeta para a sua vida, que o Deus que conhece tudo, o Deus que sabe de tudo, nos céus, na terra, que cuida da natureza, que fez o mar, todos os peixes, as espécies, o cuidado dele é absoluto em cada detalhe. Deus está, através de Cristo, trazendo uma lição a Pedro. E qual é a lição que ele traz a Pedro? A lição de que enquanto ele está pregando, Pedro está sendo interpelado, mas tem um peixe que para nós não teria valor absolutamente algum. Ah, pastor, mas tinha uma moeda na boca, mas ninguém sabia que o peixe tinha moeda na boca.
Qual o valor desse peixe? Por mais que valesse alguma coisa, o que é que tem a ver um peixe com a história de pagar impostos? E o que fazia aquela moeda na boca do peixe? Vamos tentar entender isso aqui. Por certo, alguém está andando na praia, agora virou uma prática muito comum, aqueles detectores de metais, e é muito comum você ver, né, muitas filmagens das pessoas andando lá pelas praias, pelos locais onde tem multidão de gente, em busca de objetos perdidos. Nesse tempo não existia isso. Então, por certo, alguém está andando pela praia, é a única explicação que eu consigo achar, e derruba uma moeda, e essa moeda é levada pelo seu peso para o fundo do mar. E quando esta moeda é arrastada para o fundo do mar, este peixe vê algo que ele nunca viu. Alguém usa a expressão de que o peixe morre pela boca, mas não é verdadeiro o ditado. Ele morre pelos olhos, porque primeiro ele vê, depois que ele vê, ele vai botar a boca onde não devia pôr. Mas primeiro ele vê. E de repente esse peixe percebe junto com os outros, vamos imaginar algo aqui, imaginário, de que é uma família de peixe lá embaixo, né? Papai, a mamãe, os irmãozinhos, e tem um mais espertinho lá. E de repente ele vê aquele negócio que brilha, vem brilhando, descendo, e ele olhou e quis ser mais esperto do que todos os seus irmãos. E ele, numa arrancada, vai em busca daquele objeto que brilha, sem saber o que era, e abocanha. Ganhou o grande prêmio. Por certo, alguns irmãos que viram, alguns outros que viram, mas perdeu a corrida com ele, e agora ele é o grande herói. Conseguiu aquele objeto que ninguém sabia o que era, mas brilhava. Ai, tem muita gente indo atrás de coisas que brilham, tomando decisões, achando que é bom, fazendo coisas que não deveria fazer, porque é bonito, né? E alguns usam até uma expressão, eu faço e ninguém tem nada com a minha vida. São ouros que vêm brilhando na frente da gente. Aí tem uns espertinhos que abocanham isso, o peixinho foi lá e abocanhou. Para aquele grupo de peixes ele era o herói. Uau, esse é o campeão. De repente a mamãe chama todos para o almoço. Claro que eu estou conjecturando, né? Chama para o almoço. E aquele abençoadinho vai lá, mamãe, olha aqui, o fulano hoje comeu algo que ele nunca viu, algo que brilhava tanto, algo tão bonito, mas quando foi servir a refeição, ele não pôde comer. A moeda não desceu. A moeda entalou na sua garganta, cravou na sua boca. Agora aquele peixe, num esforço tão grande, faz tudo o que pode. Passou o horário do almoço, vem a hora do jantar, todos comem, ele não come. Vem o outro dia, as brincadeiras que os seus irmãos vão fazer, todos brincando, correndo, e chama ele, é o mais esperto, mas também ele não consegue fazer. A tristeza começa a tomar conta do seu coração. Você imagina um objeto desse parado na garganta. Às vezes eu passei a semana passada com inflamação nas amígdalas aqui. Eu sei o que sofrimento é uma semana de angústia com uma pequena amígdala inflamada na garganta. Você imagina uma moeda do tamanho da boca dele, encaixada na boca dele. Não podia comer mais, não podia brincar mais. A tristeza toma conta, se abate, se abala e começa a se afastar dos outros. Já não tem mais prazer de estar onde os outros estão. Já não tem mais alegria de estar onde os outros estão. Eu pergunto aos irmãos nesse versículo, onde está escrito que era para levar isca? Em nenhum lugar. Só anzol. Qual é o peixe que viria num anzol sem a isca apropriada? Nenhum. Então eu preciso acreditar que este peixe tomou uma decisão quando ele viu.
vou morrer mesmo, vou fazer aquilo que todos nós mais tememos, me entregar na mão de um pescador. Jesus entra numa casa, chega em Cafarnaum e começa a pregar. E está com o seu entendimento, a sua onisciência, vendo o desespero e a decisão que um peixe vai tomar. E o Pedro andando no meio da multidão e precisando de dinheiro para pagar imposto. Aí Jesus está pregando aqui e já está analisando qual é a ação que ele vai ter. Então, quando ele diz para o Pedro, pega o anzol, vai ao mar e lança lá e pega o primeiro peixe, é porque o peixe já tinha decidido, hoje é o último dia de vida. Hoje eu me entrego na mão de um pescador. Hoje eu ponho fim nesse sofrimento. E quando ele reúne todas as suas forças lá no fundo daquele mar, busca todas as forças e sai nadando em busca das margens para ir se lançar na mão de um pescador. Tem um moço saindo com uma linha e um anzol, sem isca nenhuma, um pescador extremamente experiente, o chefe de todos eles, achando que o seu mestre é louco, porque, e aí eu acho incrível que aqui Pedro não questionou. Todas as palavras de Jesus ele questionava, que ele não questionou. Ele pega a linha, pega o anzol e sai imaginando que Jesus está louco, porque como é que vai pegar um peixe sem isca nas margens do rio, sabendo o tamanho que as moedas eram naquele tempo, muito maior do que as que a gente tem hoje. Mas ele está indo e o peixe está indo em busca desse fim de vida, sua última expectativa e este último nado rumo ao fim da sua existência. Eu penso que claro que eu estou conjecturando, quando ele de longe lá começou a clarear as águas e ele viu o vulto de um pescador, aquilo que ele temeu a vida inteira, ele agora vai se lançar nas mãos daquele pescador. É por isso que quando ele viu o anzol que jogou, ele não se preocupou, ele por si só foi lá, se enroscou no anzol e se deixou levar, porque o seu sofrimento lhe levou a tomar uma decisão para a morte. Mas aonde está escrito aqui que teve peixada? Em nenhum lugar. Por que não teve? Porque você imagine se fosse nós. Jesus disse, vai lá e joga o anzol sem isca, pega o primeiro peixe, abre a boca dele. Irmão Pedro era um pescador experiente. Eu fico imaginando se fosse um de nós. A hora que ele pegou aquele peixe daquele tamanho, um exemplar que se acontecesse nos tempos de pescaria, seria um troféu para ele. Mas ele não está preocupado na carne do peixe, no sabor do peixe. Ele quer olhar na boca do peixe. Porque tem um peixe sofrendo, mas tem um Cristo cuidando de um peixe que não tem alma, mas que está sabendo do sofrimento daquele peixe. Oh, aleluia! E você achando que Jesus não se preocupava com a sua dor, achando que Jesus não se preocupava com o seu sofrimento, querendo tomar decisões que jamais poderia voltar atrás da sua decisão, sem que você tivesse um prejuízo gigantesco na eternidade, e achou que Jesus não ia te ver, pois essa noite ele desce nessa casa. Oramate quemaduramande camaturabagai. Aleluia. O Pedro não está interessado na carne do peixe, no tamanho do peixe. Ele quer olhar na boca do peixe. E quando ele consegue abrir a boca do peixe, o peixe também não oferece resistência nenhuma. Eu penso que quando ele conseguiu, que ele saiu da água que o pescador puxou, aquilo que ele temia a vida inteira, talvez o papai, a mamãe, os irmãos diziam, foge dos pescadores, agora ele está na mão do seu cruel devorador, mas ele se entrega, ele não oferece dificuldade, e vai o Pedro e abre a boca. Quando abre a boca, olha o Pedro acostumado a ver Jesus ressuscitar, acostumado a ver Jesus sarar, acostumado a ver Jesus curar, acostumado a ver Jesus levantar doente,
que surpresa extraordinária! Não é que na boca do peixe tem uma moeda de fato mesmo lá? Eu fico imaginando que surpresa teve Pedro. Ele enfia o dedo lá, imagine como estava já essa moeda, aonde machucou, sangrou, a moeda cravada na boca do peixe, e ele enfia o dedo e tira. Quando ele tira, o texto não diz que teve peixada, porque ele não estava preocupado com o peixe. Ele tirou a moeda e empurrou o peixe para a água de volta, pescador, mas ele não queria o peixe. Segurando a moeda na mão, para Pedro, aquilo era um milagre muito maior do que tudo que ele já viu. Mas e o peixe? De repente abre os olhos, busca pela moeda, só estão as feridas. A moeda não está lá. Ele entendeu alguma coisa? Jamais. Como que ele vai entender um negócio desse? Mas aí ele faz um esforço e tenta voltar de volta para as águas, e daqui a pouco ele consegue novamente buscar força e nadar de volta para o seu habitat natural. Ele volta para o mesmo mar, para o mesmo grupo, para o mesmo lugar. Só que agora, com a experiência que teve, não é em todas as coisas que ele vai botar sua boca. Não é tudo que ele vai acatar. Não é todas as decisões que ele vai achar que está correta. Eu fico imaginando a festa da família quando vê ele chegando sem entender nada. E para ele contar que ele teve na mão de um pescador, que ele foi pego por um anzol, que o pescador pegou ele na mão, tirou ele fora da água. Você imagine, eles tinham um livro para contar. Se ele fosse escrever, dava um livro a sua história. E o peixinho volta. O Pedro pega a moeda, vai lá e paga o imposto dele, o imposto de Jesus. Mas eu quero profetizar para a tua vida esta noite, e é para isso que Jesus colocou esta palavra no meu coração. Quantos de nós, por uma decisão, por uma atitude, e tem decisões que a gente toma, que se a gente tivesse o poder de voltar atrás, no tempo, a gente faria tudo diferente. E isso entalou uma moeda na garganta da gente. Hoje, a gente não consegue mais se alimentar como deveria. Todos os outros se alimentam, dá glória a Deus, fala línguas estranhas, e a gente não tem mais prazer, porque tem algo entalado na garganta. Fere, machuca, dói, sangra, e você gritando por socorro. A esposa não pode socorrer, o marido não pode socorrer, a mulher não pode socorrer, os filhos não socorrem, os pais não socorrem, às vezes até as suas lideranças não te socorrem. Mas esta noite, o anzol de Deus desceu aqui, e você que achou que ele tinha esquecido, e que era o fim, que tudo tinha acabado, que já não tinha mais esperança, o Espírito de Deus está botando o dedo na garganta, arrancando isso que está entalado, e dizendo: volta a viver. Volta à vida, volta a ser feliz, volta a se alimentar, volta a nadar com os outros, volta a ser feliz. Urabagai, Tecamassurabagai. Deus te traz esta noite dentro desta casa para lhe dizer que não é prazer dele te ver aqui dentro cabisbaixo, triste e achando que ele te esqueceu. Não, se tem algo entalado na garganta, dê o grito da vitória esta noite, porque Deus desce na casa para te socorrer. Urabacamas, Irabagai. Não é por causa dessa moeda, desse problema que entalou na sua garganta, que você vai morrer.
Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram para mim. Pastor, o senhor não sabe o que falaram de mim. Pastor, o senhor não sabe o que a minha família fez, o que o meu patrão fez. E de fato eu não sei. O Pedro também não sabia. O que eu sei é que o Espírito Santo, permita-me aqui fazer essa colocação. O Espírito Santo, amando dele, que te conhece, que sabe, que viu a tua dor. Aliás, deixa eu ser um profeta de Deus para a sua vida. Quando você entrou dentro do seu carro para vir a este culto e disse: Deus, se tu não falar comigo, eu não tenho mais força de prosseguir. Um desânimo tomou conta da sua alma e você fez um levantamento rápido. Seria mais cômodo não vir, seria mais prático não vir. Parece que a vida lhe foi injusta, mas na verdade você hoje colhe o fruto de uma decisão que tomou. Era uma moeda que vinha descendo, e moeda não é comida de peixe, mas brilha, mais reluz, e dá a impressão que tudo que brilha e reluz chama atenção, e você foi fazer o que não deveria fazer. Hoje, qual é a saída? A morte? Não, Jesus desce nessa casa hoje e arranca, vai ficar uma cicatriz. Oh, meu Pai, ah, Pai, ai, Pai, ai, aleluia. Mas não vai sangrar mais, não vai doer mais, porque Ele está te devolvendo as águas profundas novamente, para você voltar a viver. Oh, Pai Santo, para você voltar a viver, para você voltar a viver. Vai ficar uma cicatriz, uma marca que você nunca mais vai esquecer, mas Ele veio te sarar, sarar as feridas da tua alma esta noite, sarar as feridas da tua alma esta noite. É Ele colocando o dedo lá dentro e tirando para fora. Vai resolver o problema de Pedro e de Jesus no imposto, e o Pedro e o peixe nunca ficou sabendo dessa história. O certo é que ele teve a sua vida novamente de volta, a sua estrutura, o prosseguimento, porque de repente aquilo que parecia ser o seu fim não era o fim, era o começo de uma história. Feche os seus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje Ele vem sarar as feridas da tua alma. Parece que me ouço Ele dizendo aos seus ouvidos: cadê as línguas estranhas? Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Cadê as lágrimas? E você dizendo: eu não tenho mais prazer nas lágrimas, eu não tenho mais prazer nas línguas estranhas, eu não tenho mais prazer em dar glórias a Deus e aleluia. Ele está dizendo: abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Você não pode continuar nadando com os outros e sofrendo, nadando com os outros e chorando. Hoje Ele está sarando a tua alma. Ah, Pai, eu peço a Deus, enquanto prego, que Ele abra os seus olhos espirituais, para você ver o que eu estou vendo aqui esta noite. A visão que Deus me dá neste culto é como se o próprio Deus se manifestasse aqui em pessoa e vem até onde você está. Parece que me vejo batendo os seus ombros e dizendo: filho, abra a boca, deixa eu ajudar. Filha, abre a boca, deixa eu ajudar. Esteja em pé se você puder.
Aleluia. Dê uma olhada para dentro de você. Não é mais a mesma, não é isso? Não é mais o mesmo, não é isso? Deixa eu lhe dizer algo que Deus fala aos meus ouvidos. Mudar de país não vai resolver. Mudar de estado não vai resolver. Mudar de cidade não vai resolver. Mudar de casa não vai resolver. Mudar de igreja não vai resolver. Porque o problema não é o mar. O problema é a moeda na boca. Aleluia. 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 Eu não sei o que é que está parado na tua garganta. Talvez uma palavra que alguém proferiu. Talvez uma perca muito grande. Talvez uma dor, uma decepção que você teve. E olha o teu estado, espiritualmente falando, vegetativo. Não é assim que Ele te quer. Ele quer te devolver de volta ao prazer de sentir a glória dEle, a presença dEle, a alegria dEle. Pastor, mas eu tive uma perca irreparável e isso trouxe um trauma. Pois é isso que Ele te trouxe aqui esta noite, para sarar esse trauma. Vai ficar uma cicatriz para você nunca mais esquecer, mas não vai sangrar nunca mais, porque hoje Ele está arrancando essa dor, esse sofrimento do seu interior. Você acha que se caminhar aqui te ajuda? Para a gente orar juntos? Como eu disse, Deus não fala para ausentes, Deus fala para quem está presente. E entenda que quando Deus faz isso, irmãos, e Ele move o coração da gente para mudar o teor de uma mensagem pregada, é porque ela tem um endereço. Caminha até aqui. Eu quero orar por você. Caminha até aqui. Eu quero te ajudar orando. Aqui na frente é você e Deus. Aqui você fica em pé, ajoelha, deita pelo chão. Aqui é você e Deus. Caminha até aqui. Eu nem vou insistir no convite, porque eu sei que Deus falou esta noite aqui. Ramandagamassuri andere bashai. Ramai te queremanturi me clamarabagai. E você achando que Deus não lhe amava mais, e você achando que Ele não te via mais, que Ele não te ouvia mais, te ouviu. Ele viu, o culto começou, os hinos estão sendo cantados, mas Ele estava lá olhando para você e dizendo: não dá para continuar assim, eu vou fazer algo que eu vou lhe ajudar. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é o poderoso nome do Senhor. Sabe o que impacta a minha alma? É porque a gente prega, às vezes as pessoas aceitam Jesus e vêm para frente, e a gente tem uma alegria no coração e glória a Deus, e alguns desses nunca mais voltam. Mas a minha angústia é com aqueles que estão com a gente. A minha angústia é com aqueles que estão ao nosso lado e que precisam de um socorro, de peixes que nadam com a gente, de peixes que nadam com a gente, que vem no culto, que participa, mas que estão feridos, doloridos, não tem mais força. Não tinha, porque hoje Deus desce nesta casa e desce para te socorrer. Aleluia. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus teu Filho, nosso eterno Salvador, para a honra e para a glória do teu nome que é precioso,
Eu oro mais uma vez, oro agradecido pelo privilégio que tenho de lhe servir, oro agradecido porque ainda posso ouvir a sua voz, oro agradecido porque ainda consigo entender os teus propósitos, oro agradecido porque ainda sirvo ao Senhor numa igreja onde o Senhor se manifesta dentro dela, e esta noite eu pude ver isso literalmente, o Senhor descendo neste ambiente dizendo: eu preciso socorrer, eu preciso socorrer, eu preciso socorrer. E olha que coisa extraordinária que o Senhor faz. O Senhor se manifesta aqui de uma forma tão poderosa para sarar feridas da alma. Ah, Pai, e a prova de que o Senhor faz isso é que o Senhor está renovando este povo agora, é que o Senhor está renovando este povo agora, renovando as forças, renovando a sua vida espiritual, enchendo de esperança, dando de volta o prazer de te servir, ressuscitando sonhos, ressuscitando projetos, ressuscitando ministérios, ressuscitando chamadas e promovendo no coração desse crente a cura que ele veio buscar. Ah, Pai, urabacai tequemanturabachai uramandagabachandarabahas. Senhor, o gozo da minha alma é porque o Senhor hoje está sarando os nossos irmãos, sarando as feridas feitas na alma, a dor que tem na alma. Esse crente volta a dormir, esse crente volta a produzir, esse crente volta a cantar, esse crente volta a pregar, esse crente volta a servir, esse crente volta a ter prazer, vai conseguir ver que as coisas de fato não era como caminhava, mas agora tudo é mais verde, tudo é mais belo, o sol brilha mais, porque o Senhor desce para sarar. O Senhor desce para sarar, o Senhor desce para sarar, e eu te peço, Pai, que através do teu Espírito agora seja arrancado essa dor, seja arrancado esse sofrimento, seja arrancado esse trauma, seja arrancado esse trauma, seja arrancado esse trauma, e esse crente seja cheio do teu Espírito Santo. Urabacai tequemantura mandarabachai. A tua glória está aqui, a tua glória está aqui, Senhor. Eu sinto como que brasas aonde eu piso. A tua glória está aqui, porque o Senhor desceu para socorrer. Seja o Senhor glorificado por isso, em nome de Jesus e para a tua glória. Deva ter alguém ao seu lado que pode carinhosamente lhe dar um abraço, e com esse abraço que cura, aleluia, receber também uma palavra profética dizendo: seja sarada em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus. Tome o seu assento, Deus te abençoe.